Hoje em dia, todo mundo da Coreia tá pirando num jogo multiplayer online, onde os jogadores podem criar as suas próprias dungeons. No meio dessa galera toda, encontramos nosso herói, Kang Shi-woo, um jogador tão absurdo que o pessoal desconfia que ele tá usando cheat ou alguma inteligência artificial. Na moral, esse cara tá sempre no topo do ranking, então é normal o pessoal achar que ele é um robô com inteligência artificial. A razão pela qual ele é tão obcecado por esse jogo é simples. Lá, que ele tem controle total sobre tudo. Ao contrário do mundo real. Na vida real, tudo parece impossível. Só de olhar para aqueles postes de telefone dá pra ver. Ele não consegue movê-los ou usá-los de jeito nenhum, para aproveitar ao máximo. Mas no jogo, ele poderia mudar o tamanho, a forma ou qualquer outra coisa, apenas com um clique. Até aquele caminhão que vem em alta velocidade poderia ser desviado com um simples comando. Mas, como ele tá no mundo real, ele já tá se preparando para ser um Isekai, assim que o caminhão colidir com ele, né? Por sorte, o motorista do caminhão pisa no freio, bem a tempo. Embora ele fique bravo ao ver Shin-woo parado no meio da rua, nosso protagonista simplesmente aponta pro semáforo, que naquele momento tá verde, pra faixa de pedestres. É frustrante para ele não poder fazer o que quer nesse mundo. Se ele tivesse poder de mudar a realidade, como no jogo, tudo seria muito mais fácil. Por exemplo, aquela barra de ferro gigante que tá solta e prestes a cair, é só questão de tempo até ela esmagar aquela garotinha, como se fosse um tomate. Sem pensar duas vezes, Kang-shi corre para empurrar a garota para fora do caminhão e acaba morrendo no lugar dela, tragicamente. Mas como todos nós sabemos, não é assim que a vida dele termina. Quando ele abre os olhos de novo, se vê flutuando num vazio negro e na sua frente tem um monstro com cara de demônio que lhe concede um pouco de sabedoria. Ele revela que a morte é apenas um meio para a reencarnação e Shi-woo ainda não viu a verdadeira realidade da qual ele era alheio. Com tudo isso, a alma de Shin é jogada no corpo de um demônio. E é claro que ele fica cheio de perguntas, tipo, onde diabos ele está? De quem é esse corpo? E por que ele não tá morto? Uma coisa é certa, ele tem quase certeza de que reencarnou no corpo de alguém. Sensações avassaladoras inundam seus sentidos e provam que isso não é apenas um sonho. E sobre onde ele está, tudo que ele consegue perceber é que ele tá dentro de um castelo antigo. Enquanto ele resmungava várias perguntas para si mesmo, é atingido por uma lâmina afiada que atravessa seu peito, fazendo o sangue jorrar. A mulher então retira a espada, causando ainda mais dor. Enquanto ela se diverte ao ver ele sofrer, Shin não entende como ainda está consciente depois de levar um golpe tão brutal. Ele se vira e pergunta para ela por que ela tá fazendo isso. A moça não se dá o trabalho de ao menos explicar. Ela levanta sua espada de novo para obliterar o Shin em pedaços. Mas ela para rapidamente, tão rápido quanto começou, quando o outro Kadra entra na cena. Acontece que os três são irmãos e o nome daquela garota é Kildera, a irmã deles. O irmão mais velho, que aparece agora, sente pena do mais novo e pede pra irmã não ser tão dura com ele. Ele se ajoelha para ficar na altura dos olhos de Shin e entrega uma poção. Ele finge se importar com o irmãozinho, dando a impressão de que realmente se preocupa com ele. Bem, nosso garoto pega a poção, achando que é um tipo de elixir de cura. Assim que ele bebe, ele percebe da pior maneira que é veneno e vomita rapidamente. E a propósito, o nome dele nesse mundo é Kela. A garganta dele parece que tá sendo perfurada por milhões de agulhas e é tão quente que parece que tá fervendo. Vendo-o sofrer, a sua irmã fica preocupada, achando que ele está prestes a morrer. Afinal, ela quer ser a única a tirar a vida dele. O irmão mais velho a tranquiliza dizendo que ela pode estar com dor, mas ele não vai morrer tão fácil. E de repente, os portões do castelo se abrem e os soldados anunciam o retorno do rei Hel, Kaldon, de sua caça ao herói. E pasmem, o rei em questão é o pai desses irmãos patéticos que estão intimidando o Kela. E conforme chegamos mais perto do rei, que parece ser o verdadeiro Shed da história, parece que esse cara tá um pouco desapontado ao ouvir os choros patéticos de dor ecoando pelo seu castelo. A irmã Trash começa a se desculpar pela confusão toda e tenta culpar o próprio Kela, mas o rei demônio não engole as lorotas. Num instante ele fecha a distância, agarra ambos os filhos pela garganta e começa a sufocá-los com sua pegada divina. E para ele é uma humilhação para os fracos fazerem qualquer barulho dentro das muralhas do seu castelo. Ambos os irmãos seguem se desculpando com a respiração sufocada. Então Kela percebe que esse canalha é o próprio pai dele. Se aqueles parasitas patéticos são seus irmãos, o rei demônio começa a pisar no Kela. Afinal, as únicas vozes que ele vai tolerar em seu castelo são sons de grandes demônios nascendo ou o som de uma morte honrosa. Com essas palavras, ele pisa no Kela, como se
se fosse uma latinha de refrigerante vazia, fazendo seus gritos ecoarem por todo o castelo. Enquanto que ela jaz ali derrotado, uma coisa é certa, ele não tá sonhando, ele definitivamente encarnou em outro mundo. E pra piorar ainda mais a comédia de erros, nosso garoto é filho de um Lorde Demônio pilantra. Antes da gente seguir em frente com a história, vamos dar um rolê pela memória até a infância do Kella. Ele sempre foi alvo de ataques dos irmãos, e então por esse motivo, ele vivia chorando e reclamando pra mãe dele. Enquanto que o Dera cutucava o olho dele com um garfo, Tarmin envenenava a comida dele. A única dica que sua mãe carinhosa dá é que ele devolva na mesma moeda, como um verdadeiro demônio faria. Kella até poderia fazer isso, mas ele tem medo das consequências de mexer com os outros irmãos, já que poderia acabar morrendo. Então nesse caso, sua mãe sugere que ele deva matá-los antes que eles consigam acabar com ele. E vale lembrar que o pai de Kella, em sua trajetória, matou cerca de 12 irmãos e se tornou o verdadeiro grande rei demônio. Então se alguém tá tentando matar Kella, a lógica diz que ele tem que se defender, né? E aí de repente ele saca uma adaga e crava na barriga do coitado, ensinando-lhe o caminho dos demônios. É assim como ele deveria tratar seus irmãos. Logo que ela acorda de seu pesadelo ofegante, uma empregada tá ao lado dele, parecendo aliviada ao vê-lo acordar. Enquanto isso, nosso garoto tenta juntar as peças do quebra-cabeça. O que ele viu no sonho foram fragmentos de memórias do dono original desse corpo. O Kella Caldon percebe que todas as feridas já cicatrizaram, provando que o anterior dono desse corpo tinha habilidades regenerativas extremamente bizarras. A empregada o lembra que ele tá dormindo há dias e que ele deveria se levantar para comer com a família, para repor suas energias. Essa mulher na verdade é a criada pessoal de Kella, que atende pelo nome de Rin. Kella foi muito mais tímido que seus irmãos, então ele acabou sendo desprezado. A Rin então nem de longe o trata como uma empregada deveria. Kella tem muitas memórias da Rin e nenhuma delas é boa. Essa mulher nunca foi uma serva obediente, sempre enrolando em vez de fazer seu trabalho. Em resumo, ela é uma verdadeira pertinha. E pela primeira vez que ela sente que o dono anterior desse corpo era realmente patético. Se ele não fosse, não teria permitido uma serva tratar o filho do rei demônio assim. E na real que ela foi intimidado por todo o mundo o tempo inteiro. Pensando bem, sua vida aqui não é muito diferente do que era no seu mundo anterior. Nesse ponto, meu amigo, é só lei da natureza. Os fracos são devorados pelos fortes. Mais tarde, quando ele se senta à mesa da família para comer, encontra seu pai e irmãos lá. O rei demônio parece meio irritado com a falta de pontualidade do Kella, e Kella se sente naturalmente intimidado. Mas, eita, ele tá na frente do rei demônio, né? Ainda assim, ele se senta e pede desculpas por estar atrasado. O coitado não tem sossego, então sua irmã Kildera arremessa uma adaga debaixo da mesa, atingindo bem na sua perna. Aquilo causou uma dor insuportável, enquanto Kildera e sua serva riem como se fossem hienas. Ela o provoca e espera que ele coma bem e vire um bom homem. Por dentro, Kella tá se cagando de dor. E ele não consegue imaginar o que vai acontecer se a sua família descobrir que a pessoa nesse corpo não é mais Kella. Mas, do lado de fora, ele aprecia a preocupação dela e promete comer bem. Porém, assim que dá a primeira mordida, percebe que o que ele tá comendo não é comida. Parece ser uma coisa que foi feita por Tarmin. Como sempre, que ao invés de trazer comida de verdade, serviu uma sopa horrível como aperitivo. Tarmin mantém um sorriso no rosto, fingindo que se importa muito com Kella, mas que ela sabe muito bem que é tudo fachada. Se forem bem honestos, os três demônios da mesa não são uma família nenhuma, eles são arqui-inimigos. E é então que ele faz um voto. Esse cara está determinado a não ser mais um saco de pancadas para esses desgraçados. Ele tá cansado das palhaçadas deles e vai mudar para melhor. Kella sempre quis fazer algo por si mesmo, e no jogo ele foi reconhecido como designer de mapas mais forte, mas enquanto se tratava da vida real, era um completo desastre. Ele se sentia impotente, sem esperança, sem um único raio de luz, e foi assim que ele teve uma morte de cachorro, sendo esmagado por uma barra de ferro. Mas dessa vez, ele não vai ter uma morte patética. Com isso em mente, ele pega uma bandeja de comida e lança na cara da sua irmã. Afinal, ela deveria ser a única a experimentar a comida que Tarmin preparou com tanto carinho, né não? Além disso, ele arranca a adaga da perna e joga em Tarmin. Novamente, não vai ser só ele desfrutar do presente que a irmã lhe deu. Claro que o rei demônio não tem ideia do que fez Kella surtar de repente. O cara tá pirando. Ele agarra a mesa de jantar e vira ela,
fazendo tudo voar pra fora, né? Então depois de um tempo voltamos pro Kella, que parece totalmente satisfeito por fazer a sua família provar do seu próprio veneno. Embora ele provavelmente não deveria ter virado aquela mesa, porque isso deixou seu pai furioso, nosso coitado Kella acaba sendo esmagado no chão, parecendo um cachorro patético, mas ele se recupera bem rápido, então pelo menos não tá reclamando. Parece que ele sente uma força estranha dentro dele, como se realmente fosse o filho do próprio Rei Demônio, e nesse momento ele quer descobrir até onde vão suas habilidades. Como se fosse um sinal, sua empregada lembra e ele dá aulas sobre poderes demoníacos que ele tem que ter. Que ela responde com frieza, dizendo que não vai aceitar esse tom autoritário dela. E claro, Rin fica sem acreditar, sem entender de onde vem toda essa atitude. Enquanto isso, que ela insere esses pensamentos sobre as aulas de poderes demoníacos, pelas memórias de Kella que ele não consegue acessar. Aquelas aulas são algumas das piores experiências da vida dele, mas mesmo assim, isso não é motivo para que ele falte. Mais tarde, ao chegar no campo de treinamento, o instrutor revela que Lady Kildera e Lord Tarmin não estarão na aula de hoje. E entre os alunos, Kella parece não estar impressionado com o que vê nos ombros de seus colegas. Ele recorda deles pelas memórias de Kella e não tem boas lembranças. Nessas memórias, esses caras sempre agrediam o time do Kella, alegando que era apenas uma prática. Todos eles, incluindo os irmãos, eram verdadeiros demônios, se divertindo em intimidá-lo como se fosse uma brincadeira. Embora Kella nunca tivesse vontade de lutar ou participar desses duelos falsos, eles sempre encontravam uma desculpa para espancá-lo, até deixá-lo todo machucado. E para Kella ficou claro, o dono anterior desse corpo não era fraco, mas sim bondoso demais para seu bem. E agora que o Kella bonzinho se foi, ele planeja mudar tudo. Ele vai usar esses poderes incríveis para si mesmo e mostrar a esses imbecis o quão lixo eles realmente são. Quando a aula começa, o professor anuncia que darão continuidade na sessão de sparring. O Ruivo começa a falar que foi ele quem lutou contra Kella na última vez. Ele começa a provocar e falar bastantes besteiras, apenas para irritar Kella, mas esse é um erro que ele não deveria cometer, e que ela tem certeza que ele vai se arrepender muito. Enquanto os dois combatentes se encaram, o Ruivo começa a conjurar uma energia vermelha e azul em volta de suas mãos, se preparando totalmente para o duelo. E como de costume, os espectadores acreditam que Kella vai levar outra surra. Alguns deles até falam pro Ruivo pegar leve com Kella, senão eles não aguentarão os gritos dele. Kella percebe como esses babacas são parecidos com os valentões da sua vida anterior, e de certa forma eles lembram do antigo eu, do nosso garoto. Como na sua vida passada ele não tinha dinheiro nem força e todo mundo desprezava ele, mas agora tudo isso vai ficar no passado. E com isso nosso herói começa a exalar uma quantidade imensa de mana, o suficiente para fazer o seu oponente se encolher de medo. Não só o Ruivo, mas todos os imbecis que adoravam sacanear Kella agora estão apavorados. O Rude parece estar à beira de ter um colapso nervoso. Kella, por sua vez, fecha o punho e desfere um soco devastador, enterrando aquele imbecil no chão. Os capangas, antes de se divertirem na zoação, agora estão de boca aberta em choque. Até o professor está em uma furada, suando frio. O fato de Rude não ter tido uma única chance de se defender é incrível. O rosto de Rude agora ficou muito estranho, todo espancado, com chifres e dentes quebrados e sangue para todo lado. E Kella, no entanto, não tá de brincadeira. Esse soco é para deixar bem claro que Kella não é mais um garoto qualquer fudido. Ele é o filho do poderoso Rei Demônio. Um pedido de desculpas fraco, porque realmente não quer ser morto. O Kella então dá um último olhar mortal, deixando claro que esses babacas não devem tentar qualquer merda de novo. Enquanto isso, uma onda de desespero começa a se espalhar entre os babacas que estão nas laterais. E eles não conseguem acreditar que esse é o mesmo Kella, um perdedor que eles costumavam intimidar. Agora Kella se elevou ao nível de 1 Sigma, meu irmão. Apenas sua presença já está fazendo o instrutor temer por sua própria vida. O Kella se vira para seu professor, Traste, e pede que ele conduza a aula como deveria. E ao fundo, Rin está impressionada com esse lado novo do Kella, algo que ela nunca tinha visto antes. E pela primeira vez, ela tem certeza de que tem alguma coisa estranha rolando com esse cara. Em seguida, cortamos para o Rei Demônio, que assiste tudo se desenrolar da varanda. E depois a gente vai até o castelo de Helcaldon, onde os irmãos furiosos de Kella estão reunidos. Seldara tá totalmente puta porque aquele moleque atrevido jogou sopa envenenada no rosto dela. E Tarmin tá mordendo os dentes pela humilhação que sofreu. Por enquanto, Tarmin tenta acalmar a irmã, pedindo que ela foque na recuperação
recuperação. Afinal, ela não tem as assustadoras habilidades regenerativas de Kella, e isso só a deixa mais irritada. Ela começa a fazer um escândalo sobre como aquele pirralho tem os poderes regenerativos, e Tarmin está convencido de que Kella passou por alguma grande mudança de personalidade, e nosso garoto não consegue parar de pensar em como Kella ousadamente virou a mesa e declarou que a partir de agora todos deveriam comer em seus próprios quartos. E só isso já fez o pai deles esboçar um sorriso, algo que eles nunca viram em suas patéticas vidas inteiras. Mas a fúria de Seldara se intensifica mais um pouco, pois a ideia de que seu pai deles estava sorrindo para alguém como Kella a deixa louca. Então Tarmin compartilha seus pensamentos e, apesar de afirmar que preferia morrer ao se juntar a ela, a situação é tão grave que ele não tem escolha a não ser sugerir que eles se unam para cuidar de Kella primeiro. Seldara então sorri, mostrando que concorda perfeitamente com essa ideia. Ela também quer lidar com o irmãozinho dela antes que Kella chame a atenção do pai deles de novo. Então voltamos para Kella na sala de aula, onde ele fica assustado quando o professor lhe mostra um holograma do rei demônio anterior, Turk Kaldon. Na visão de Turk é o suficiente para intimidar Kella. O professor continua explicando como Turk foi aclamado como o demônio mais forte de todos os tempos. Então a sua queda veio nas mãos de um esquema covarde da Guilda Celestial. Desde então, cada guilda começou a avançar em direção ao reino demoníaco, esperando ser a primeira a aniquilar os demônios. O Kella já está a par dessas guildas, pelas memórias que ele possui, e aparentemente por causa dessas guildas, Kella nunca conseguiu escapar do castelo e viver uma vida normal. Viver aqui, nesse inferno, é miserável. O professor me explica que com a grande guilda celestial, como a sua fundação, esses bastardos estão se preparando para lançar um ataque ao reino demoníaco. Portanto, para ajudar o rei Hel a eliminá-los, o professor exorta cada aluno a se dedicar de corpo e alma ao treinamento de combate. Cada aluno grita com entusiasmo e louvor ao seu rei demônio. Corta para Kella, que agora está sentado no ponto mais alto do castelo, contemplando o território deles. Esse cara quer encontrar uma maneira de escapar. Afinal, se ele ficar, pode cair nos esquemas sombrios de seus irmãos e morrer desnecessariamente. De acordo com Rin, seu pai deve deixar o castelo para a sua próxima caça ao herói em 3 dias. Kella pergunta a ela se sabe a maior fraqueza que este castelo tem. Rin não entende porque Kella está de repente tão sério, mas responde que não. Kella revela que não há nenhum criador de mapas para ajudá-los a navegar no território de batalha. Os bastardos da guilda estão utilizando os territórios negligenciados ao redor deles para lançar seus ataques. Kella não quer perder tempo antes que seu pai parta em sua próxima expedição. Enquanto isso, ele planeja mapear toda a área. Ele acredita que essa é a única maneira de ajudar seu pai a destruir até o último desses bastardos que cercam seu território. Enquanto o antigo Kella falhou em escapar inúmeras vezes, ele planeja fazer a sua fuga ser um sucesso dessa vez. Ele tem mais liberdade aqui do que tinha em seu mundo antigo e está confiante que terá sucesso na criação do mapa. Então ele se vira para Rin gritando para ela criar um escritório secreto no porão do castelo imediatamente, pois precisa de um espaço para trabalhar sem que seu pai saiba de seus planos. Então voltamos para o rei demônio, que já parece ciente do plano de fuga de Kella. Ele tem certeza de que Kella não conseguirá escapar de seu olhar atento. Então, antes que seja tarde demais, o rei decide pôr seu próprio plano em ação. A próxima cena começa com o rosto desapontado de Kella. O espaço que Rin escolheu para ele não é o que ele imaginava. Parece mais um depósito do que um escritório elegante digno do filho do rei demônio. O pobre Rin começa a soluçar, pois esse foi o melhor lugar que conseguiu encontrar, especialmente porque haviam avisado que o local deveria ser mantido em segredo. Parece que Kella está gritando com ela intencionalmente para estabelecer uma verdadeira dinâmica de mestre e serva entre eles, e a mudança de atitude está realmente funcionando. Rin pode sentir que ele se tornou muito mais assustador, algo bem distante do antigo Kella, que ela conhecia, e ao mesmo tempo não pode deixar de notar quão legal ele se tornou. Ele agora se porta com tanta graça e autoridade que, honestamente, a está deixando um pouco animada. O Kella começa a gritar com ela novamente por perder tempo sonhando acordada e ordena que traga uma xícara de café. A pobre garota sai correndo para pegar o que ele pediu. Enquanto isso, Kella finalmente se concentra em seus planos. Ele espalha o mapa sobre a mesa. Depois de ver como o castelo do demônio está geograficamente desfavorecido, decide criar seu próprio mapa. Enquanto isso, Rin corre pelos corredores vazios, tentando desesperadamente cumprir as suas ordens. Ela está tão envolvida no momento que nem percebe que o café não existe aqui e não tem ideia de como proceder com essa ordem bizarra. Nesse momento,
momento, ela se assusta com a presença do Rei Demônio, que pergunta o que ela tá fazendo no porão sem Kella e onde ele está. A pobre garota entra em pânico. Após tudo, ela foi instruída a manter seu escritório em segredo, mas sob o intenso olhar do rei, ela não tem certeza por quanto tempo mais conseguirá ficar quieta. Enquanto isso, Kella se diverte desenhando o seu próprio mapa, e ele está genuinamente se divertindo ao mapear o território. De repente, uma explosão sacode o portão da frente, e claro, é seu pai, parecendo absolutamente furioso, ao saber que Kella criou um escritório secreto sem informá-lo primeiro. Nosso garoto nem teve a chance de se justificar antes que seu pai desferir um golpe forte em sua barriga. O pai quer que Kella o enfrente com coragem, sem se esconder em um porão e tramando a morte do rei como um covarde. Mas a dor que Kella sente é de outro nível, comparada às pequenas surras que levava de seus irmãos. Se a coisa continuar assim por mais alguns minutos, Kella tá certo do que vai morrer. Antes que isso possa acontecer, ele rapidamente mostra ao pai o mapa. O Rei Demônio, completamente confuso, não consegue entender o que Kella tá tentando provar com aquele mapa. Kella começa a falar sem parar, explicando que a areia em volta do castelo não é favorável nas batalhas contra as guildas. Se eles mudarem a geografia com base nesse mapa, isso pode ajudar muito nas próximas batalhas. Finalmente, o rei compreende e retira a mão, mas ainda tá sem entender por que Kella teve que criar um escritório secreto. Kella não hesita em explicar que seria muito arrogante afirmar diretamente que ele queria ajudar o poderoso Rei Demônio. Por esse motivo, ele decidiu mostrar o mapa revisado, ao invés de fazer tal afirmação de forma tão descarada. Agora ele quer mostrar a sua utilidade com o mapa e pede ao pai que aceite a sua ajuda para exterminar as forças do céu. O Rin tá lá no fundo, completamente perdida, e ela fica perguntando por que Kella é tão imprudente, enfrentando o Rei Demônio com tanta confiança. Ela acha que ele tá tentando se matar. O Rei Demônio só pergunta em quanto tempo ele vai conseguir finalizar o mapa, e Kella se ilumina como uma criança em uma loja de doces, percebendo que seu pai realmente tá aprovando o mapa. Ele mostra todos os 5 dedos da mão, mas o Rei Demônio interpreta errado e acha que Kella tá pedindo 5 dias. E então nosso garoto rapidamente esclarece, garantindo que levará apenas 5 horas. E assim que o mapa estiver pronto, eles poderão finalizar as construções antes da batalha com o céu. O Rei Demônio fica surpreso com a ousadia do filho, e eventualmente ele abre um sorriso e dá a Kella todas as permissões necessárias. No entanto, o Rei Demônio avisa a Kella que se ele se mostrar um falador mais do que fazedor, vai pagar com a própria vida. E depois disso, o Rei Demônio se afasta. Então, de repente, Kella é atingido por uma onda de dor e vômitos, consequência do golpe que recebeu do pai. Falando sério, ele não consegue esquecer que seu pai poderia ter acabado com ele se não tivesse se provado. Enquanto isso, Rin sente uma pontada de admiração. Seu mestre, Kella, realmente conseguiu negociar com o próprio Rei Demônio a seu favor. E aí, claro, a própria menina leva uma bronca por ficar parada sem fazer nada e acaba recebendo ordens para levar Kella para a sala médica. Como Kella prometeu, ele completa o mapa em tempo recorde de 5 horas. As forças do Rei Demônio se reúnem e começam uma extensa construção baseada no novo plano. Os magos usam magia de ilusão numa área fora da construção, transformando a geografia para que o inimigo não perceba o que está rolando nos bastidores. Assim como Kella arrasou em todos os mapas do jogo, ele também é um sucesso. Então a cena corta para a Assembleia da Guilda Celestial. O mestre da Guilda Celestial, Emerson, anuncia que os demônios estão transformando o terreno ao redor a seu favor. Eles também descobriram que os demônios estão usando magia de ilusão. Um dos júniores pergunta se devem atacar e interromper os preparativos dos demônios. O velho responde que não, e pelo que sua mente estratégica consegue perceber, lançar um ataque agora seria inútil, já que eles estão atrasados. Então a única opção deles é manter o plano original. Em 3 dias, o esquadrão mais forte formado por Talua, conhecido como Talua, vem formando seu esquadrão mais forte há décadas. Agora que aquele esquadrão de elite tá finalmente no seu auge, ele tem certeza de que aqueles demônios chatos não vão conseguir vencer o esquadrão mais forte, que foi preparado durante décadas e agora está ali em 3 dias. E é por isso que ele tá confiante que o grande Rei Demônio vai perecer. Então a cena corta para o esquadrão Talcan, avançando a toda velocidade. Eles estão certos de que vão chegar ao castelo do Rei Demônio em apenas 2 dias. Liderando o ataque tá o general deles, Killman, todo empolgado. Ele convoca seu esquadrão, proclamando que eles serão os únicos a derrubar o grande Rei Demônio, que já dura milhares de anos. O resto do esquadrão tá igualmente animado, prontos para queimar o castelo, do Rei Demônio até o chão e exterminar as criaturas lá dentro. Montado em um cavalo logo abaixo tá Shirley.
a comandante do exército. Ela sente um imenso orgulho do comando do General Killman. Sua parceira pergunta se eles realmente conseguem derrotar o Rei Demônio dessa vez. A resposta de Sherris é um sonoro sim. O esquadrão de Talcan é diferente de qualquer outra guilda. Derrubar o Rei Demônio em seu castelo não é uma tarefa tão distante, é só uma questão de tempo. Enquanto isso, o Rei Demônio parece bem satisfeito ao perceber quão eficaz o mapa de Kella realmente é. Embora não seja um plano perfeito, é melhor do que nada. Com seu próprio corpo chegando ao limite, ele não tem muitas opções em quem confiar. Amanhã será o dia em que ele finalmente vai acertar as contas com o céu. Os magos e os demônios estão se esforçando ao máximo para terminar as construções necessárias antes do prazo, e Kella observa o progresso que está se desenrolando. Nosso garoto percebe que tem uma grande diferença entre mapear o terreno num joguinho e mudar a geografia do mundo real, mas ainda assim ele sente uma emoção da porra em ter o poder de remodelar a terra. Agora tudo que ele precisa é aguardar a batalha entre o inferno e o céu, e amanhã será o dia que ele vai definir o quão eficaz é o seu mapa. Então finalmente o dia da batalha chega. As forças do céu se organizam e o esquadrão de Talcan chega ao acampamento, e os soldados gritam o nome de Talcan, reverenciando o poder dele. O mestre da guilda, Emerson, encontra o comandante Killman, e Killman expressa a vontade de marchar em direção ao território do Rei Demônio e acabar com tudo de uma vez. O velho está prontíssimo para seguir com o plano, e antes de começar a marchar, os soldados levantam as mãos e gritam juntos, como um verdadeiro coro de guerra. Do nada, uma pequena bola azul surge entre os pés de Killman e Emerson, e como se fosse um portal crescendo rapidamente, Killman urge para os soldados se prepararem para um ataque surpresa do inimigo, mandando-os se posicionar defensivamente. Daquela energia azul, o próprio Rei Demônio El Caldon emerge. E para entender a razão do Rei Demônio estar ali na linha de frente, retrocedemos a um momento anterior. O Kella revela ao pai que ele removeu a barreira que focava a magia de vigilância do céu em seu castelo. Isso significa que agora seu pai pode usar a magia de teletransporte sem serem vistos. Em breve, o poderoso Rei Demônio estará no coração da base do céu. E claro, sua filha coloca a boca no mundo e começa a falar que se teleportar direto para a base inimiga é uma tremenda imprudência. Tarmi também comenta que é arriscado mesmo para o Rei Demônio. O Rei Demônio fica puto com essa crítica e parece que os filhos estão duvidando da competência dele. Os irmãos tremem na base sob o olhar penetrante do pai. Na verdade, eles tentavam avisá-lo de que ele não estaria 100% e que deveria evitar os riscos, mas o Rei Demônio já estava de saco cheio. Ele pede silêncio e afirma que só ele decidirá o que é certo ou errado. Afinal, ele já decidiu e vai iniciar o ataque no coração da base do céu. De volta ao presente, o Rei Demônio jura acabar com cada um deles. Killman, por outro lado, também está determinado a fazer o Rei Demônio se arrepender de ter aparecido. E ele então rapidamente dá a ordem ao seu esquadrão Talcan para começar a atacar. Enquanto isso, Kella reúne todas as suas forças no lugar certo, com os preparativos manja, e ele dá a ordem pro exército avançar. O exército avassalador grita, enquanto avançam e os soldados do céu começam a lançar magia ofensiva. Mas os soldados do céu são surpreendidos quando de repente uma quantidade gigantesca de demônios brota do chão e se agarra a eles, enquanto Kella assiste de cima. Apesar do sangue derramado lá embaixo, ele não consegue evitar de sorrir ao ver que tudo está saindo como planejado. Assim que Kella aprecia o sucesso do seu mapa, seus irmãos aparecem claramente como o pesadelo que ele não queria. Eles não querem que ele pegue toda a glória e o reconhecimento do pai. Então Kella tem que morrer ali. Tarmi ataca com sua arma sinistra, cravando em Kella direto na barriga. Ele empurra ainda mais fundo, enterrando até onde dá, enquanto Tarmi pressiona ainda mais. Ele manda Kildera fazer o seu próximo movimento. Ela vai para cima de Kella com a espada em mãos e num piscar de olhos corta a cabeça de Kella como se não fosse nada. Os dois irmãos sorriem diante do sucesso do plano, enquanto a cabeça de Kellan vai voando. Embora ele tenha habilidades regenerativas insanas, os irmãos têm certeza de que ele não vai escapar dessa. A cabeça de Kellan se distancia do corpo, espirrando sangue para todo lado. O corpo dele cai do muro do castelo, batendo no chão. Então, com seu último suspiro, Kellan grita, mas sem sair som algum. Seus irmãos, os traidores Tarmi e Seldera, olham para baixo felizes, admirando o seu trabalho sangrento. No instante
instante em que Tarmin estava prestes a se distanciar e ir ajudar o pai, Seldera aproveita a oportunidade e fura ele no ponto fraco. Depois de causar um estrago mortal, ela pula para longe do irmão astuto e Tarmin se choca ao ver a arma proibida da mãe em mãos de Seldera. Essa garota é doida e não tá nem aí pros protocolos que proíbem de usar certas armas, mas eles são demônios, né? Tudo que essa garota quer é eliminar a competição agora. Assim, ela será a única sucessora que sobrou. Enquanto Tarmin sangra, ele avança raivoso, decidido a levar Seldera junto, mas já era praticamente o fim para ele, quando foi esfaqueado com a lâmina maldita. Enquanto lutavam no telhado, a vida de seu irmão decapitado se esvaía lentamente, e ele não conseguia deixar de pensar em quão demoníacos aqueles dois realmente são. E antes de dar seu último suspiro, o chão onde seu corpo estava desaba magicamente. Logo abaixo de Kella está a sua criada pessoal, Rin. Ela pega sua cabeça bem rápido e corpo, puxando ele para segurança, longe de olhares curiosos. Ela junta com dificuldade as partes separadas, buscando a segurança que tanto necessitava. Tremendo de preocupação, Rin tentava a todo custo ajudar o seu chefe, mas ainda estava muito angustiada. Enquanto isso, um exército de demônios se acumulava ao redor dos portais de teletransporte, prontos para um ataque surpresa no céu. Infelizmente para eles, os humanos já haviam previsto essa tática. Mesmo assim, os demônios avançaram sem medo, e eles eram formidáveis em confrontos diretos. Não importando as circunstâncias, não havia mais volta para nenhum dos lados. Enquanto os soldados de infantaria se envolviam em batalhas sem consequências, o confronto principal ganhava intensidade, com a entrada de um dragão colossal. Já fazia um certo tempo que o rei demônio, El Caldun, não enfrentava uma fera mítica como aquela. Independente da situação, ele manipulava o monstro escamoso como se fosse um simples lagarto perdido, e com sua força bruta arrancou a cabeça do dragão, decapitando a criatura antes que ela pudesse realizar o menor ataque. O general Killman ficou chocado com aquela cena. Pili, o dragão, era uma de suas cartas na manga. Em pânico, ele ordena que a brigada dos magos atacasse com tudo que tinham. Após uma saraivada intensa de mana, o general aguardou que a fumaça se dissipasse, rezando por um dano suficiente ao rei demônio. Então, os humanos sentiram um arrepio coletivo subindo pelas costas, e El Caldun emergiu dos escombros, seu corpo contorcendo-se e transformando-se em algo sobrenatural. Exalando um poder ilimitado, o chefão acabara de entrar em sua forma final. O general Killman tinha estudado essa forma em textos antigos ao longo da história. Poucos tiveram o privilégio de ver a forma final do rei demônio e sobreviver para contar tal. Os soldados olharam para seus superiores em busca de ordens, completamente paralisados pelo medo. Lutando para não deixar o moral cair, o comandante Shiritz fez o melhor que pôde. Até o general Killman sentiu o terror paralisante dominando seu corpo. O rei demônio percebeu uma falha crítica no plano. De outra forma, era impecável de Kella. Embora eles tentem levar a luta para o centro da base do céu, estavam efetivamente se prendendo em um campo de batalha de vida ou morte. E como o rei demônio Hel não pôde deixar que essa falha atrapalhasse uma oportunidade de ganhar aura, ele estava habituado a jogar um jogo de soma zero. De alguma forma, sentia que seu filho também considerava seu orgulho. Deixando pensamentos inúteis de lado, Hel focou em como construía tudo pelo caminho. Como de costume, a melhor maneira de resolver um problema era eliminar todos, até que estivessem mortos. Entrando em sua postura de combate, o general Killman alertou urgentemente seus homens sobre o que estava por vir. Ele começou a sacudir suas emoções inúteis de lado. Então avançou na vanguarda. Os olhos do rei demônio brilhavam com a brutalidade enquanto a guerra atingia seu clímax. De volta ao porão, escondido do castelo, Rin ainda segurava o corpo de seu mestre, se certificando de que ele não se movesse 1 centímetro. Ele rezava para qualquer divindade que ouvisse por um milagre de cura ao jovem mestre Killa. Alguns dias atrás, Kella havia forçado Rin a participar de experimentos macabros. Ele desmembrava o seu próprio corpo e a pobre serva tinha que ajudar a juntar as partes novamente. Era um pouco nojento, mas funcionava. Curar um braço decepado levava apenas alguns segundos, e após alguns testes em partes não letais, Kella havia fortalecido sua determinação para enfrentar a decapitação a seguir. Ele precisava garantir que sua super regeneração funcionaria em uma lesão tão grave. Ele prometeu a Rin que eles iriam devagar com a cabeça. Após diversos experimentos de decapitação estressantes, Kella confirmou que era praticamente imortal, meu irmão. Na próxima parte do plano, era naturalmente vazar algumas informações falsas para a serva pessoal de Seldera. Rin fez o que ele foi lhe ordenado e contou o plano falso sobre como Kella planejava matar Seldera durante a guerra, enquanto o rei lutava
estava no céu. E é claro que a serva de Caldera ficou indignada ao ouvir tudo isso. Aproveitando sua reação, Rin acrescentou que a única maneira de contornar a regeneração insana de Kella era decapitando ele. De volta ao presente, Rin estava cerrando os dentes de preocupação. O plano maluco havia funcionado perfeitamente, mas tudo isso não valeria a pena se o jovem Lorde, reformado, imprudente e idiota morresse de qualquer jeito. Antes que alguém percebesse, a ferida em seu pescoço já havia cicatrizado e a cor da vida retornava ao seu rosto. O que ela realmente acreditava que estava acabado. A sua velocidade de recuperação pode ter diminuído devido à daga imbuída de mana, mas agora que ele estava bem, era hora de preparar para a próxima parte do plano. Rin estava bem feliz, porque seu mestre ainda estava respirando. Então ela, incapaz de conter todas as suas emoções, abraçou ele forte. Nosso garoto não estava acostumado com esse tipo de sensação em suas vidas anteriores. E que ela corou. A mente dele virou uma completa confusão agora. Ele então tentou afastar ela um pouco para tentar se concentrar novamente no plano. Antes de avançar, ele graciosamente rescindiu o contrato de servidão de Rin, de uma vez por todas. E com isso ela recuperaria a tão sonhada liberdade. E essa decisão gentil tocou profundamente o coração de Rin. Agora que o contrato não estava mais válido, ele a aconselhou a viver uma vida que ela sempre quis, livre de qualquer amarra. E vê-lo marchar com dignidade fez o coração da criatura recém-liberta palpitar. Ela recorda da primeira vez que encontrou ainda quando era criança, e isso fez ela lembrar de tempos mais simples. Lá atrás, o garotinho só sonhava em ter um amigo, não um servo. A lembrança de como ele a tratou anos depois a fez sentir um peso de culpa imenso. E para corrigir suas falhas do passado, ela se ajoelha e implora àquela que a aceite de volta como sua serva. Mais uma vez, mesmo relutante, ela continua a seguir nosso herói pelos túneis secretos do castelo. Então a cena corta para o evento principal, onde o General Killman, à beira da morte, está todo ferido, cambaleando com um olho a menos. Do outro lado, o Rei Demônio também não estava nada bem. Helcaldun, com um braço a menos, havia sofrido grandes ferimentos. Cercado por ataques rápidos de vários ângulos, o Rei Demônio ainda conseguia se manter de pé. E Killman sozinho percebeu que não estava à altura desse monstro. Ele concluiu que nenhum humano sozinho conseguiria parar essa catástrofe. E olhando ao redor, Hel percebeu que quase todas as forças humanas foram aniquiladas. E claro, o mesmo se aplica aos seus soldados. Ele se lembra de seus filhos e ele aceita que nenhum deles virá para ajudá-lo. Em vez de deixar se levar pela decepção, ele se lembra que essa sempre foi sua luta pessoal. Com seu último remanescente de mana, ele decide eliminar tudo que aparece pela frente. Enquanto isso, Kella e Rin finalmente alcançam a luz no fim do túnel subterrâneo. Assim que ele sair, estará livre da vigilância do castelo do demônio. Um verdadeiro sentimento de liberdade está prestes a acontecer. Focado em sua fuga, quase cai em uma armadilha, mas Rin o salva com sua intervenção no último segundo. Ela se coloca na frente dele e conjura um escudo mágico, protegendo ele de feitiços malignos. A garota agiu certo em proteger ele, assim que sentiu o cheiro de sangue. E já não fazia sentido se esconder. Os assassinos do céu se revelaram. Esses caras estavam escondidos nos túneis, prontos para eliminar os demônios que fugiam. É um mistério como esses caras conseguiram cobrir essa saída secreta. Esses assassinos não estavam de brincadeira. A única missão deles era acabar com a linhagem real do Rei Demônio, a uma distância segura. E eles disparam feitiços que Rin bloqueia com grande esforço em seu escudo, que se desgasta drasticamente. Como uma serva leal do jovem Lord Rin, está determinada a colocar a segurança dele acima de tudo, até mesmo da sua própria vida. Em que ela lembra a Rin, só tem acesso a magias de defesas básicas. Ela realmente não consegue aguentar por muito tempo. Além do mais, ela também mal consegue conjurar feitiços de ataque. Ela salvou a vida dele 2 vezes, e agora arrisca sua própria segurança apenas para que ele consiga escapar. Kella então a agarra pelo ombro com uma expressão de serenidade no rosto e a repreende por agir tão decidida. Se essa garota quer ser realmente sua serva, o mínimo que pode fazer é sobreviver mais um pouco. Os assassinos começam a rir, chamando ele de idiota por jogar fora sua última chance de sobrevivência. E olha que na visão deles, feitiços de média classe seriam suficientes para eliminar Kella, o herdeiro mais fraco do castelo do Rei Demônio. Mas olha só, o que eles não sabiam é que a realidade é bem diferente.
Kela sempre foi um garoto tímido. Ele possui o poder, mas nunca teve coragem de usá-lo. Mas agora, com uma nova alma no controle de tudo, as coisas mudaram. Isso significa que a informação que os humanos têm está completamente errada. E eles realmente acreditam que o filho do rei demônio era um simples fraco. De repente, Kela provou que todos estavam enganados ao derrotar um dos assassinos com apenas um soco. Esses caras realmente precisavam rever suas informações. E segurando um deles, outro assassino tenta implorar por sua vida, mas acaba sendo esmagado. Derrotar um mago assassino do céu não era tarefa fácil. Enquanto seus companheiros entram em pânico, Kela direciona sua fúria para eles. Em uma situação complicada, os magos têm uma única opção: um feitiço da lança de luz. Com essa técnica, eles podem reunir toda a mana restante em um único ataque devastador. O problema é que falhar significa um golpe fatal para eles. Percebendo a gravidade do feitiço, Rin tenta avisar seu mestre para recuar, mas já era tarde demais. Ambos são atingidos inúmeras lanças de luz, e Kela, ferido, sente uma paralisia total tomando conta do seu corpo. Rin também acabou pega pelo feitiço petrificante. Desculpando-se por falhar com seu mestre, mais uma vez, ela se vê impotente. Os magos restantes ofegantes se sentem satisfeitos por seu plano ter dado certo. Empurrando suas lâminas, eles se aproximam confiantes para finalizar a dupla. Um deles, por fim, propõe que deveriam ser recompensados pelos problemas que tiveram. A serva contida poderia até ser uma diversão antes de finalizarem a missão. E sem demonstrar medo algum, Rin gritou desaforadamente aos humanos nojentos. Esse foi o primeiro encontro de Kela com os humanos desse novo mundo. Assim como em sua vida anterior, os humanos ainda são capazes de causar muitos males. Voltando a atenção para o filho do rei demônio, o mago começou a cobrir sua espada com mana, e Kela estava a meros 12 passos da liberdade, após ter sido decapitado. Esse cara não pode se dar ao luxo de cair agora, né? Enquanto a lâmina oscilava, o jovem Lorde sentiu como se o tempo tivesse parado completamente. Algo ou alguém estava se aproximando. Quando ele abriu os olhos, viu o avatar de seu pai diante dele, e no primeiro momento ele pensou que o rei demônio tinha finalizado a guerra. E se isso for verdade, seus planos de libertação iriam por água abaixo. Então o rei Hel Caldon começou a se dirigir a Hyli com a maior sinceridade. Como rei demônio, ele lutou em inúmeras guerras e considerou todas as possibilidades várias vezes. Em sua visão, Seldera é uma pirralha que não tem consideração nenhuma pelos seus companheiros demônios. E por outro lado, Tarmei não tem ambições de liderar o reino. Confuso e agitado, Kela perguntou ao pai o que ele estava realmente esperando. O que estava acontecendo ali? O rei apenas ignorou as perguntas de Kela e começou a afirmar que, como rei demônio, ele pode transferir sua mana para sua linhagem antes de morrer. Embora tenha sido por um momento muito breve, Hel viu que Kela era melhor candidato para herdar o trono. Ciente de que isso iria atrapalhar seus planos, Kela tentou recusar, mas ele não tinha voz na questão. O rei demônio já havia tomado sua decisão, e assim Hel Caldon comprimiu toda a sua mana que lhe restava em seu herdeiro e filho Kela Caldon. Contra sua vontade, o jovem Lorde foi forçado a aceitar a esfera escura de poder concentrada em seu corpo. E com um olhar melancólico, o Hel desejou que seu filho não lamentasse sua morte e que se comportasse como um verdadeiro demônio dali em diante. E de volta ao campo de batalha principal, o último suspiro de vida saiu da cabeça decapitada do rei. O comandante Shears ficou sem palavras e começou a murmurar que o rei demônio estava morto. O general Killman teve que se sacrificar para que isso acontecesse, mas o esforço de última hora funcionou. Até mesmo os soldados que sobraram não conseguiram acreditar. Eles olhavam para o cadáver do rei. Quando a ficha caiu, todos começaram a gritar e berrar, celebrando a vitória. Mas, sem que os humanos soubessem, o filho do rei estava se assimilando ao poder demoníaco real. Ao se tornar um com mana do rei demônio, as frágeis lanças de luz que prendiam a Rin se dissiparam, como se não fossem nada. Os magos sentiram um aumento repentino na mana do jovem Lorde e se acovardaram. E que ela soltou uma risada. Na verdade, tudo deu certo no final. Agora que Hel está morto e ele herdou o poder infinito, tudo finalmente se encaixou. Os magos procuravam desesperadamente uma estratégia de fuga, já que sua mana estava esgotada. E então, buscando dentro de si, Kela percebeu um vazio infinito de escuridão. O poder que Hel lhe deu era imenso demais para ser completamente compreendido agora. Enquanto os magos retrocedem com medo, Kela pergunta se eles podem repetir ameaças maldosas que fizeram a Rin antes. E claro que ele é um demônio de sangue, mas os humanos definitivamente adoram levar o título com palavras e ações. Com o poder de seu pai, enfrentar esses magos fracos
foi tão fácil quanto poderia ser. O poder de Hel era realmente profundo, mas que ela sente que recorrer a ele causa muita tensão em seu corpo. Parece que ele ainda não consegue lidar com isso de jeito nenhum. Após confirmar que Rin estava bem, o mestre e a serva seguiram seu caminho para fora daquele lugar amaldiçoado. Embora esse cara possa não ter sido um bom pai para aquela, ele ainda assim agradeceu ele. Afinal, graças ao Rei Hel, a fuga dele foi possível. Enquanto o castelo do Rei Demônio arde no fundo, a dupla caminhava por um campo verde. E pela primeira vez em sua vida, Kella se sentiu verdadeiramente livre. As possibilidades de partir desse ponto são infinitas. Esse cara pode ir a qualquer lugar que deseja e ser quem ele quiser. Ele pode viver a vida que sempre desejou. Enquanto ele se perdia nessa sensação de libertação, um poder estranho começou a se acumular ao seu redor. Antes de ser completamente engolido, Rin identificou as flutuações de magia como um feitiço de teletransporte e rapidamente ele agarrou a mão de Rin, puxando para onde quer que esse feitiço misterioso os levasse. A dupla se dirigiu a um lugar onde a magia e inovação prosperam. Embora não tivessem ideia disso, quando aterrissaram, os dois estavam completamente perdidos sobre onde o feitiço os havia levado. Rin inicialmente pensou que seu mestre tinha ativado o feitiço de teletransporte, mas ele negou qualquer envolvimento. Além de serem transportados para uma terra desconhecida, todas as suas feridas remanescentes foram completamente curadas. E Kella estima que eles ficaram dentro do espaço de teletransporte por cerca de 3 dias. O Rei Demônio provavelmente utilizou essa configuração de tempo intencionalmente, junto com a magia de cura, para casos de emergência. Esse cara foi capaz de criar 2 feitiços de alto nível ao mesmo tempo. Isso não é um feito que qualquer um poderia fazer. Ele pode ser um pai meio ausente, mas Hel Caldon se preocupava de fato com a sobrevivência de seus filhos. E Rin juntou as peças do quebra-cabeça e concluiu que o Rei Demônio estava mesmo morto. E com um sorriso no rosto, que ela ficou feliz ao perceber que seu plano havia funcionado muito bem. E vendo o trono vazio em chamas, Rin sugeriu que seu mestre assumisse como o próximo Rei Demônio. E claro que essa era a última coisa que ele desejava fazer. Entretanto, Rin tinha notado a mudança drástica que ele enfrentou nos últimos dias. Agora ele o enxergava como o verdadeiro sucessor do legado do rei. Ela prometeu servi-lo com todas as suas forças até que assumisse o trono corretamente, de qualquer jeito. Ele suspirou derrotado e deixou agir como quisesse por enquanto, já que não tinha ninguém para ajudar. Após caminharem por alguns minutos, avistaram a primeira pista de onde realmente haviam aterrissado, e pela arquitetura local perceberam que estavam no país da magia, conhecido como Arsol, onde o talento mágico é cultivado com o intuito de subjugar os demônios. Arsol, como o centro da magia, estava celebrando a queda do Rei Demônio Hel, exaltando a luz da Tálua. A dupla, no entanto, ficou confusa, sem entender por que o feitiço de teletransporte os levou para o coração do território inimigo. Se forem descobertos como demônios, um destino sombrio os aguarda. Então, pensando rapidamente, Rin utilizou a magia de transformação para ocultar as suas características demoníacas. E que ela fez o mesmo, se transformando em Punk, com um mullet tingido. Desconhecendo qualquer coisa sobre Arsol, ele pediu a Rin para dar um panorama sobre o país da magia. E segundo ela, Arsol era um pequeno país insular situado na fronteira oriental da Tálua. Esse local é abençoado pela gigante cripta Watgor, que repousa nas proximidades. A presença da cripto também possibilitou o desenvolvimento de magia na ilha, gerando muitos magos poderosos. Além disso, eles têm uma longa rixa com os demônios sobre a bandeira de Tálua, e que ela não consegue entender por que o pai o enviaria para esse país. De todos os lugares, naturalmente, ele quer sair dessa área o mais rápido que puder. Entretanto, fugir dali requer um pouco mais de planejamento. Se eles realmente quisessem fazer isso da maneira certa, para que possam alcançar objetivos maiores nesse mundo, a magia seria fundamental, e não há melhor lugar para aprimorar seu conhecimento do que em uma cidade repleta de magia. Em Arsol, a magia está completamente entrelaçada na vida do povo. Eles até a utilizam em suas construções mais comuns. Algumas dessas estruturas dependem inteiramente de magia, e se ela conseguir aprender aqui, poderá usar seu conhecimento de jogos de maneira muito mais eficiente. Mas, primeiro, eles precisam arranjar algo para comer, já que ficaram suspensos no espaço por 3 dias. Felizmente, Arsol é cheia de comércio, com barracas de comida em cada canto da praça da cidade. E Rin se encantou a experimentar famosos pastéis de pato mágico do país. Só uma barraca de comida foi o suficiente para ela ficar viciada. Assim, o plano deles de se manterem discretos foi por água abaixo. Enquanto os dois pulavam de barraca em barraca, comandando a missão, Rin cheirou e provou tudo que era interessante.
Kella começou a considerar a possibilidade de deixá-la no meio da rua. E após um dia inteiro se deliciando, eles encontraram um bar mágico para relaxar. Dentro do bar, as pessoas estavam em festa pela subjugação do Rei Demônio. Liderando a celebração estava ninguém menos do que a comandante Shirley de Talcan, que estava bancando a conta de todo o lugar. Os bêbados comemoravam a maior maga que Arsol já produziu. Entre a multidão estava Kellan e Rin. Algumas cervejas já eram suficientes para deixar os mais leves bem bêbados e prontos para celebrar com os humanos. Se divertindo, Kella começou a pensar que tirar um tempinho para relaxar de vez em quando não era assim tão ruim. Enquanto estavam embriagados e curtindo a festa, a atenção deles foi chamada pela comandante de um triunfante. Por algum motivo desconhecido, ela se interessou por aquele casal inusitado. Depois de algumas rodadas, Kella precisou correr para fora do bar para vomitar. Eles estavam tão animados que acabaram exagerando na bebida. A cabeça um pouco mais fresca, Rin também achou um pouco desrespeitoso eles estarem festejando a morte do Rei Demônio. De repente, uma multidão começou a correr em direção à praça da cidade. Todos estavam animados com uma nova missão de nível S que tinha sido postada para qualquer um que quisesse. A última missão de nível S para matar o Rei Demônio havia acabado e as autoridades já estavam lançando outra. Curiosa, Rin puxou o jovem Lorde ainda enjoado para verificar do que se tratava toda aquela agitação. Eles olharam colado na parede do castelo. Havia um cartaz de procura-se pelo filho do Rei Demônio e com um prêmio exorbitante pela sua cabeça. Parece que os humanos realmente estão a fim de acabar com a linhagem real dessa vez. E Kella quase entregou sua identidade, embriagado se não fosse pela intervenção oportuna de Rin. A maioria das pessoas já sabe que Kella é o mais fraco dos filhos do Rei Demônio. Isso significa que eles podem reivindicar uma recompensa de rank S ao cumprir uma missão de dificuldade de rank B. Todo caçador do continente deve estar em festa ao ouvir os comentários depreciativos da multidão. Acabou com a ressaca de Kella na hora. Ele percebe que precisa jogar seguro e se manter na dele. Esse é o plano por enquanto. Cuidando para não chamar atenção, enquanto o mestre e serva se afastam da praça, Rin resolve perguntar ao mestre como deveria chamá-lo em público. Eles não podem sair por aí chamando ele pelo verdadeiro nome, afinal de contas, não? Ao pensar um pouco, ele pede para ser chamado de Xin Wu. Aquele nome é um nome bem simples, curto e sem grandeza, e Rin sentiu uma pontada de desapontamento. Mas de qualquer forma, a publicação daquela recompensa de classe S não é boa notícia. Xin Wu já havia desistido de ficar mais um segundo em Arsol. Enquanto escutavam sobre a nova missão de classe S, a comandante bêbada Charles se intrometeu segurando uma caneca de álcool. Ela pode não conhecê-lo, mas que ela sente que essa mulher é uma ameaça, só pela sua áurea. As pessoas na taverna a chamam de Esperança de Arsol. Ela falou mal do filho sobrevivente do Rei Demônio e que ela precisou engolir suas palavras adicionando-as às pilhas de lixo. Sem ser flagrado por essa senhora seria o pior cenário para ele. Com curiosidade, a comandante puxou-os pelo ombro e perguntou diretamente se aquele bastardo filho do Rei Demônio representara algum problema. Então, dentro da taberna, ela percebe algo peculiar. Esses dois têm um cheiro bem diferente e estranhamente isolado do restante do povo. Justo quando os dois pensam que seu disfarce foi descoberto, ela só os escolheu porque eles cheiravam como viajantes que não tomam banho há séculos. Como uma boa samaritana, ela convidou os dois para irem até a sua casa, se lavarem e tomar alguns drinks também. E Kellan e Rin trocaram alguns olhares confusos, ambos sem entender muito bem, e com receio de soar suspeitos, concordaram rigidamente com o convite. Assim, eles caminharam até a casa da Esperança de Arsol, sendo forçados a ficar. E Kella ficou positivamente surpresa ao se deparar com uma linda ruiva oferecendo um banho quente e gostoso. Ela ainda trouxe uma boa xícara de chá e uns petiscos deliciosos, com sabor peculiar. Com o sabor peculiar dos lanches, ele suspeitava que talvez até mesmo esses tenham sido feitos com magia. Afinal, desde que chegou nesse novo mundo, Xiu sente que estava vivendo seu sonho. Ele tá bêbado, bem alimentado, limpo e agora possui o poder de um Rei Demônio. Essa vida de Zekai nem é tão ruim assim, não? Enquanto isso, no outro banho, Rin estava se tremendo toda de medo, temendo ser descoberto. E ao seu lado, a comandante Shiris demonstrava orgulho por sua vasta e luxuosa banheira. A banheira era bem grande, redonda e cheia de água, mas é claro que estaria cheia de água. Vocês conseguem perceber isso? Ela brinca que Rin deveria tentar parar de ser tão nervosa, ou alguém poderia
poderia pensar que ela é um demônio. Caramba, tocou no assunto sensível, hein? Ela começou a rir sem jeito, disfarçando seu nervosismo. E para ajudar a relaxar, os dedos da comandante dançam no ar, emanando um cheiro perfumado. E Rin imediatamente sente o cheiro da essência de um elemento sagrado, vindo a ser o pior aroma para os demônios. Esse cheiro não é só ruim para a percepção, mas também drena sua mana demoníaca. Caso Rin fique nesse banho por mais alguns segundos, seu feitiço de disfarce será desfeito. Tudo que essa garota queria fazer agora era chamar o seu mestre para ajudá-la, mas que ela estava ocupada tomando seu chá e desfrutando do banho relaxante também. Então, de uma maneira incomum, a comandante começou a falar várias coisas estranhas que acabaram de acontecer. Shiris acreditava que todo o sofrimento acabaria assim que o rei demônio morresse. A Rin então rapidamente tapou o nariz, querendo se afastar do fedor da essência sagrada. A Shiris, desconsiderando todo o seu desconforto evidente, continuou contando que foi criada para se tornar a maga suprema. E finalmente, farta da conversa, reinterrompeu sua história traumática e saiu correndo, rapaz. E ela se desculpou, alegando que precisava usar o banheiro. A Shiris se inclinou na borda da banheira, esboçando um sorriso bem estranho. E Rin se vestiu rapidamente e encontrou seu mestre nos corredores da mansão da comandante. Ele nunca se sentiu tão relaxado antes, mas sabia que não era hora de lazer. O feitiço de disfarce de Rin estava quase desfeito, e ela temia que a comandante estivesse suspeitando de alguma coisa. Aquele cheiro sagrado é um feitiço complexo que só um mago avançado seria capaz de usar. E sem entender a gravidade da situação, que ela se pergunta se poderia tomar mais um rápido banho antes de precisarem sair. Sentindo o desconforto de Rin, a comandante cobriu sua banheira e perguntou se seus convidados estavam dispensando uma segunda rodada com ela. Rin tentava se desviar desajeitadamente do olhar profundo da comandante. Então Charis invocou uma esfera de mana, prometendo preparar mais bebidas e pratos feitos com mana para os dois convidados. Curioso sobre a magia alimentar, o nosso jovem mestre foi facilmente persuadido para mais uma nova rodada com a comandante. Enquanto isso, um grupo de magos começava a se reunir do lado de fora da mansão. Eles haviam recebido informações sobre a presença de demônios dentro do local. E de acordo com as fontes, não é apenas um demônio, mas sim o próprio filho do rei demônio. Isso representava uma oportunidade única na vida para se darem bem. E dentro da sala de estar, Shiris estava cheia de si, se gabando de sua bebida e de sua água benta. Os dois convidados demônios disfarçados foram obrigados a beber sem fazer careta, mesmo sentindo a queimação intensa que a bebida causava. E com um olhar desolado, Shiris voltou à conversa que estava tendo com Rin antes, enquanto relaxava na banheira. Então ela continuou seu desabafo traumático sobre a dura vida que levou. Para chegar até aqui, ela se juntou ao esquadrão Talcan e treinou como se sua vida dependesse disso. Tudo por causa da missão de matar o rei demônio. Com o tempo, ela conseguiu muitas cicatrizes que mostram o quanto lutou e se dedicou. Ela deve ter escondido essas cicatrizes com magia, pois Rin não viu antes. Na verdade, ela também está sem um olho, uma cicatriz feia, o resultado de ter sido arrancado pelo lado direito de seu rosto. Aquela comandante estava acostumada a ocultar as suas imperfeições com magia, pois vê-las trazem à tona a dor de seu passado. E quando ela era criança, ela e os outros garotos da mesma idade foram doutrinados a odiar o rei demônio. Assim, formaram um esquadrão que tinha como única missão depor o Hell Keldon. Eles foram ensinados a suportar todos os tipos de dor em nome da missão. E com o tempo, Shiris foi doutrinada à ordem, moldando sua ideologia. Antes que percebesse, toda sua vida havia sido dedicada a um objetivo claro. E tudo o que recebeu em troca foram cicatrizes. Curiosa, ela rapidamente se aproximou de Kella e levantou a sua camisa para ver se ele também tinha cicatrizes. E ao tocar e acariciar sua pele, que estava lisa, sem marcas ou manchas de cicatrizes, ela ficou louca. Os alarmes de Rin e Kella começaram a disparar. O toque de Shiris não só foi inesperado, mas também começou a derreter seu disfarce. Por fim, ela sussurrava a Kella, perguntando diretamente se ele era um demônio imundo. Agora estava claro que essa mulher sempre soube o que eles eram. Repentinamente, os ratos começaram a sair correndo da lareira. Esses ratos foram rapidamente fritos pelos inesperados visitantes, os magos de Arsol. Pelo visto, o comandante os trouxe para sua casa com a intenção de capturar a dupla disfarçada. Surpreendentemente, os magos não deram atenção a nenhum dos dois. Eles estavam focados na cicatriz dos olhos de Shiris. Afirmam que a mensagem do céu os alertou sobre a verdadeira identidade de Arsol, que estava escondida. Shiris, de Talcan, é na verdade um demônio que se infiltrou em Arsol, e após ser acusado de ser o demônio, ela não pareceu nem um pouco incomodada. Kella
está começando a ficar confuso com todas essas reviravoltas. Esses magos não estão à caça dele, e na verdade, eles estão atrás do herói que matou o Rei Demônio. Agora, sem razão para tampar a sua verdadeira identidade, Chalice usa magia negra para invocar o seu cetro. Ela confessa que também foi ela quem vazou seu próprio segredo, e com a confirmação de que é um demônio, não havia mais motivos para hesitar. Os magos dispararam seu feitiço mais poderoso, todos de uma vez. Apesar de ser um demônio, ela também é a maga de elite de Talcan. Uma dúzia de magos ruins de Arsol nunca poderia sonhar em igualar uma só dela. E com medo de ser pegos no fogo cruzado mágico, Rin pediu a seu mestre que saísse do caminho. Antes que pudesse se mover, uma explosão escura tomou conta de toda a sala, com contrações densas de mana espalhando por todo lugar de uma só vez. Quando a fumaça preta se dissipou, o mestre e serva estavam incrivelmente ilesos. Chalice desviou facilmente de toda a cacofonia mágica, sem nem suar a camiseta. A enigmática comandante de Talcan acabou de proteger os dois. Chalice sabia desde o começo que eles eram demônios. Eles simplesmente não conseguem se esconder dela. E para acalmar os dois, ela se apresentou como Chalice Caldon, a filha do rei demônio Hel Caldon. Após essa revelação, o jovem mestre e serva ficaram sem palavras. Eles precisavam economizar tempo, então Chalice invocou uma partícula de mana para explicar suas origens através da magia de transferência de memória. Então, de repente, a visão da dupla com uma cena do passado. Nela apareceu o Rei Demônio e um dos seus ajudantes de confiança. Era o dia em que quebrariam o código para criar um demônio que pudesse esconder seus chifres e poderes. Naquele momento, a jovem Chalice ficou maravilhada com o governante absoluto. Ele lhe disse que seu sangue corria em suas veias e que ela passaria a usar seu nome como filha. Desde seu nascimento, ela foi apenas um dos seus ratos de laboratórios criados em segredo. E todos os dias era um verdadeiro inferno sob a supervisão de demônios cruéis. Ela tinha que suportar experimentos dolorosos por muito tempo. E no final, todas as crianças no complexo secreto morreram, deixando-a como a única sobrevivente. Naquela época, ela achava que logo seguiria o mesmo destino dos outros, mas sua vida mudou completamente quando Hel a adotou como filha. E ela se encheu de honra e alegria. Ansiosa para servir seu senhor e pai, foi nesse dia que ela recebeu o nome de Chalice Caldon, e junto com seu novo nome veio uma missão. Ela se disfarça como uma espiã e se infiltra no céu, com o objetivo de coletar informações valiosas. Se dependesse de seu pai, o Rei Demônio, ela faria qualquer coisa com um sorriso no rosto. Assim, a infiltração começa e ela se passando por uma criança ferida e inocente que perambulava próxima a Arsol. Os magos, pensando que ela havia sido atacada por demônios, a levaram às pressas para tratamento. E com isso, a sua vida como espiã do Rei Demônio começa oficialmente. Com o tempo, ela sobe na hierarquia até alcançar Talor, se tornando uma marca de Arsol. O caminho para o topo foi repleto de desafios, mas ela superou cada obstáculo que surgiu à sua frente. E finalmente, ela se qualifica para o esquadrão mais poderoso que existe ali, a força de elite de Talcon. 15 anos após ter sido infiltrada na sociedade humana, ela finalmente tem a chance de ver seu pai mais uma vez. Mas dessa vez, eles se encontram no campo de batalha. Ela desejava correr até ele e abraçá-lo, mas se conteve, coitada. Ela sabia que precisava ser forte e esperar que todos ao seu redor, exceto o general Killman, fossem derrotados. Chalice estava posicionada lateral e sua missão secreta era eliminar o esquadrão Talcon com sua magia de forma discreta. E com isso, ela poderia apoiar o seu pai até que o general Killman caísse. Uma vez que Talcon fosse derrotada, ela poderia finalmente se considerar vitoriosa e retornar ao castelo ao lado do seu pai. Essa garota não desejava nada além de começar uma nova vida, com seu pai adotando seu verdadeiro nome de Chalice Caldon. Entretanto, a batalha tomou um rumo inesperado. O general e o Rei Demônio trocaram elogios, superando todas as expectativas. Como um predador alfa, Hel ficou ofendido por receber elogios de um humano insignificante. E finalmente, o general revelou seu último trunfo, um ataque final com todo o seu poder. Era a lança dos martírios do céu. Espelhando sua força, o Rei Demônio convocou chamas do inferno, Magna Lecionar. O impacto das duas técnicas supremas resultou em uma explosão intensa e ardente. E Chalice sentiu um pressentimento inquietante naquela hora. Naquele instante, a voz de seu pai ecoou em seus ouvidos, coitada. Após 15 anos, ele finalmente a chamou pelo nome novamente. Em seus últimos momentos, Hel Caldon deu a ela uma ordem final: servir
servir ao próximo rei demônio, assim como ela serviu a ele. Era a sua missão proteger a linhagem até o fim. Enquanto lágrimas escorriam de seus olhos, a fusão dos céus e inferno consumiu tudo ao redor. E quando a explosão diminuiu, a cabeça decapitada do rei demônio ficou imóvel no chão. Olhar para os restos mortais do próprio pai, que ela não via há 15 anos, fez as emoções dela explodirem e ela não conseguiu se conter mais. Após ver a morte do próprio pai, o rei demônio, era necessário que ela mantivesse seu disfarce e voltasse para Taloa. Enquanto ela se lembrava da perca da pessoa mais importante da sua vida, outros celebravam alegremente por todo o continente. E pela primeira vez em milênios, os humanos finalmente saíram vitoriosos. E a partir daquele momento, Cheris decidiu se aposentar e se mudar para Arsol, o que considerava sua segunda casa. Ela queria recomeçar uma vida nova. Arsol se tornaria sua base, enquanto planejava se vingar da morte de seu pai. O plano começaria com a eliminação do país da magia do mapa. E Rin sentia confuso, enquanto Kella sentia um aperto no estômago. E ele achou que finalmente tinha se livrado de irmãos lunáticos, mas acabou se enganando. Embora não seja de sangue, ter outro irmão significava mais uma dor de cabeça. Cheris disse que não forçaria Kella e Rin a se juntarem a ela como companheiros demônios, mas ela tinha plena certeza de que Arsol era uma ameaça central para toda a raça demoníaca. Quanto mais eles deixarem o centro da magia prosperar, maior seria o problema que ele se tornaria. E mais cedo ou mais tarde, seu irmão, a última esperança da raça demoníaca, Kella Caldon, poderia perder a vida. As palavras dela faziam sentido. Mesmo no jogo, Shi-Wu lembrava o quão importante era a participação dos magos nas guerras. Se deixarem Arcel em paz, eles só continuariam aprimorando suas habilidades arcanas para finalmente abatê-los. E falando em magos, os primeiros a responder à situação estavam apavorados e temiam que a explosão chamasse mais atenção e que outras pessoas levassem o crédito por suas descobertas. Então, para desencadear um ataque decisivo, reuniram toda a sua mana para um golpe mortal. E pensando bem, esses magos devem achar que os dois jovens, ao lado de Cheris, são apenas humanos normais. Atacaram sem cogitar os danos colaterais. Irritado, Kella removeu seu disfarce, revelando seus chifres e presas, afirmando que se defenderia. Ao perceber a energia pura que ele emanava, os olhos de Cheris se arregalaram em choque e reconhecimento. Ela não tinha dúvidas, ela sentia a força de seu pai pulsando dentro daquele jovem. Naquela noite, os irmãos travaram uma batalha interminável contra o centro da magia do mundo humano. Aos olhos despreparados de Rin, parecia um massacre unilateral. E para Cheris, Arsol era como uma segunda casa, conhecendo seu Lyot como a palma da sua mão. Ela iniciou a destruição completa, cortando e queimando os principais edifícios do governo, seguidos pela Academia de Magia. E Kella utilizou a mana do Rei Demônio, que herdou para acompanhar a eficiência de sua irmã. Então, juntos, eles subjugaram os poderosos e estavam embriagados pela celebração. E sem hesitar, ele dilacerou seus adversários como se não fossem nada. E graças a um trabalho em equipe que foi impecável, os irmãos conseguiram fazer a nação mágica de Arsol se render. A cidade inteira, sustentada pelo arco mágico, ardia propositalmente e intensamente na escuridão da noite. O cheiro de carne humana queimada pairava pelo ar. Alguns dos magos que sobreviveram amaldiçoaram os demônios por terem destruído seus lares, mas na verdade Cheris poderia muito bem fazer o mesmo com essas pessoas. Eles estão apenas revidando por tudo que esses humanos fizeram ao reino dos demônios, e Arsol é apenas o começo. Cheris já tinha fixado seus olhos no esquadrão Talcan e no vasto império de Taloa. Ela estava determinada a acabar com tudo. Então, contudo, conhecendo a dimensão de tal missão, pareceu impossível. Agora que eles acabaram de dizimar Arsol, que ela pediu desculpas e se afastou de sua irmã. Antes que ele pudesse sair, ela revelou que conhecia o homem que ele estava utilizando, que estava ligado à sua verdadeira identidade. Como já sabia, não havia mais sentido em se esconder. Quando ele confirmou a sua verdadeira identidade, Cheris ficou completamente chocada. E para ser sincera, ela estava apenas chutando uma possibilidade. Ela não tinha certeza absoluta. E dado que era assim, Cheris explicou que não era a filha do Rei Demônio no sentido tradicional. Na verdade, ela era mais como uma mutante gerada pela áurea de sangue. Isso a leva a reconhecer de coração a linhagem real de Kella. Ela pode não parecer devido a algumas características. Cheris, na
na verdade foi criada depois que Kela nasceu. Isso faz de Kela seu irmão mais velho. O jovem Lorde ficou paralisado, acreditando que ela também buscava vingança por seu pai. Ela formalmente o convidou para ajudar em sua missão. Ela não sabia que vingança era a última coisa que sua mente buscava naquele momento. Caramba, ele até fugiu de casa, mas rapidamente ela percebeu o desconforto no rosto do irmão. A irmã louca teve que lembrar Kela que ele era a única linhagem sanguínea restante do rei, o único filho vivo de seu pai. Temendo que essa ruiva doida pudesse se voltar contra ele, Rin falou para o mestre que aceitasse o convite. Então, nesse ponto, Kela também percebeu que não tinha outra escolha a não ser entrar na brincadeira. Calmando-se ao ouvir sua decisão, Chiles sorriu e caminhou em direção ao próximo destino. Enquanto ele finge, Kela planeja extrair toda a magia de Arsol que sua irmã mutante controla. A vingança é a melhor desculpa para ganhar tempo, enquanto ela conquista um aliado poderoso. Sem que eles percebessem, um mago sobreviveu ao ataque e partiu direto para a Tálua. Assim, a capital recebeu a mensagem urgente do mago sobrevivente. As notícias rapidamente chegaram aos ouvidos do governante avarento de Tálua. A informação de que a comandante Chiles é um demônio disfarçada e a destruição de Arsol com o auxílio do príncipe Kela abalou o rei humano. Saber que eles haviam perdido a prole do rei demônio em Arsol já era um golpe, mas a aliança do príncipe com a comandante traidora, embora poderosa, piorou ainda mais a situação. Imagina se as notícias do desenrolar dessa história se espalhassem. O rei já estava mais preocupado em ser motivo de piada do que com a estrutura da sua cidade destruída. Segurando uma faca de bife, o rei decretou uma caçada humana para eliminar Kela Caldon e Chiles antes que a coroa fosse desonrada. O seu conselheiro, Aiden, jurou em seu nome que trataria rapidamente do assunto. Então, exposta na sala do trono estava a cabeça decepada e sem vida do rei demônio, uma demonstração do poder real. Mesmo na morte, Hel Caldon continuava a ser um aborrecimento constante para Tálua. Movido por um ódio fervoroso contra os demônios, Aiden fez um voto pessoal de eliminar cada última gota de sangue demoníaco que restasse nesse mundo. O leal conselheiro solicitou a ajuda de alguém chamado General Killian e seu esquadrão para lidar com essa missão urgente. E se você perguntar a qualquer um no reino quem é o melhor cavaleiro, a resposta será unânime: Killian.